aí, meu povo, vamos estudar? Hoje nós vamos falar sobre Revolução Industrial. A evolução da atividade industrial no mundo. Os estágios da produção industrial. A evolução dos processos de transformação de matérias-primas em produtos acabados ocorreram em 4 estágios: o artesanato, a manufatura, a indústria e a revolução técnico-científica. O artesanato foi a primeira etapa de transformação das matérias-primas. Essa atividade é praticada até hoje, principalmente nos países subdesenvolvidos ou como atividade artística. Para a confecção de um objeto, o artesão pode realizar sozinho todas as etapas de transformação de matéria-prima em produto acabado ou contar com um ajudante, mas sem caracterizar uma divisão de trabalho. Já a manufatura é o estágio intermediário entre o artesanato e a maquinofatura. Nessa etapa, além do trabalho manual, havia o emprego de máquinas simples e a divisão do trabalho, e o trabalhador era assalariado. A manufatura predominou nos séculos XV e XVI, período que marcou o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. A Revolução Industrial. A indústria é uma atividade econômica surgida na primeira Revolução Industrial no século XVIII, na Inglaterra, e visa transformar a matéria-prima em produtos comercializáveis, usando força humana, máquinas e energia. Constituindo o setor secundário da economia, ela recebe a matéria-prima retirada ou produzida pelas atividades do setor primário, como a agricultura, a pecuária e os diferentes tipos de extrativismo, tanto vegetal, mineral e animal. Primeira Revolução Industrial. Foi um período de inovações técnicas entre o século XVIII e XIX. Esse período se caracteriza pela substituição do trabalho artesanal ou manufatura pela maquinofatura. E o que é a maquinofatura? É o sistema produtivo no qual o trabalho passou a ser protagonizado por máquinas. O desenvolvimento de máquinas a vapor marcou o ciclo do carvão, que foi onde o carvão passou a ser a principal fonte de energia, inclusive para os meios de transporte. Teve como palco principal a Inglaterra. Esse pioneirismo é explicado pela junção de fatores políticos, econômicos, sociais e naturais. Ocorreram algumas mudanças. As mudanças econômicas foram a acumulação de riquezas provenientes do pacto colonial, o barateamento dos produtos industrializados, a organização da produção com a divisão de tarefas, onde cada trabalhador realizava apenas uma etapa do processo produtivo. Já as mudanças sociais foram o deslocamento da população do campo para a cidade, promovendo grande oferta de mão de obra para as áreas industriais, o aumento da população, o surgimento de uma nova classe social, o operariado ou proletariado, que é uma classe trabalhadora que vende sua força de trabalho utilizada para operar os maquinários em troca de remuneração para aqueles que são donos das máquinas ou os burgueses. E o agravamento de problemas como desemprego, a pobreza, a exploração do trabalho infantil, a violência e etc. Políticas. Podemos citar a Revolução Gloriosa, ocorrida no século XVII, que pôs fim ao regime monárquico absolutista, aumentando as liberdades comerciais e científicas, aprofundando a proteção da propriedade privada e a política de cercamentos. E o que são essas políticas de cercamentos? Elas são realizadas nas zonas rurais que forçavam essa população a migrar para as cidades em busca de emprego e de uma boa qualidade de vida. Ocorreram também as primeiras manifestações do proletariado por melhores condições de trabalho e maiores salários. E as mudanças espaciais, onde construíram-se ferrovias, surgiram novos povoamentos, o êxodo rural, que é o deslocamento da população do campo para as áreas urbanas,
aumentou a concentração populacional, o número de cidades e os seus territórios, maior investimento nas cidades, dotando-as de equipamentos como iluminação pública, ruas, distribuição de água encanada. Em consequência, ocorreu o aumento de problemas urbanos como a proliferação de moradias precárias, os cortiços e as favelas. Esse processo modificou bastante a economia, a sociedade, além de transformar as paisagens, como podemos observar nas imagens abaixo. E a segunda revolução industrial, meu povo? Ocorreu a partir da metade do século XIX, ocorreram mudanças nos processos industriais em novas regiões industriais, como Estados Unidos, Alemanha, França, Japão. Durou até o início do século XX. Ocorreu a utilização do petróleo como principal combustível e da energia elétrica como força motriz, e ocorreram mudanças nos campos energéticos e tecnológicos, o que proporcionou o aumento da produção e, consequentemente, a circulação de bens, intensificando o desenvolvimento industrial. Essas novas tecnologias deram continuidade à expansão da rede ferroviária e impulsionaram a navegação. O empresário Henry Ford propôs diversas inovações no processo produtivo, com o objetivo de produzir mais em menor tempo. Introduziu nas fábricas a produção em série, produtos padronizados e em grande quantidade, e a divisão da produção. Cada trabalhador realiza apenas uma tarefa específica. Esse processo, adotado por outras fábricas, ficou conhecido como regime fordista. A sistematização desse processo foi feita por Frederick Taylor, que procurou intensificar ainda mais o ritmo de trabalho nas fábricas. Ele propôs, por exemplo, a execução de tarefas em tempo cronometrado e a fixação do trabalhador no seu posto de serviço. As peças passavam a ser movidas por uma esteira. Essa última medida permitiu poupar o tempo que os operários gastavam para trocar de atividade ou de ferramenta. A produção passou a ser planejada e controlada nos escritórios, havendo, portanto, a separação do trabalho intelectual do manual. Com essas modificações, podemos falar em regime fordista-taylorista. E é isso, meu povo. Façam os exercícios do capítulo 4. Geografia, que maravilha! Até a próxima!